Olá, tudo bem com vocês? Voltei para explicar a nossa atividade de história. Então, na quinzena passada, na aula de história, nós falamos sobre o período paleolítico. Hoje nós vamos falar sobre o neolítico. O paleolítico foi o período da pedra lascada. E o neolítico? Vamos ver as características deste período histórico? O período neolítico. Neo significa novo. E lítico, como nós já sabemos, pedra. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, né? Então, anteriormente, pedra lascada, agora já com pedras polidas. E a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Então, lembra que nós falamos que lá no Paleolítico, os grupos humanos, eles eram nômades, ou seja, eles ficavam mudando de lugar atrás de alimento? Agora não, eles já começam, tá? Não é de uma vez, mas eles já começam a se fixar, a ficar em um lugar, tá? Vamos ver. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos, apenas nas regiões próximas de onde tinham se fixado. Então, eles ainda caçavam, sim, coletavam frutas, sim, mas aonde? Próximo do lugar que eles escolheram para habitar, para morar, tá? Alguns grupos, tá? Então, eles já começavam a ficar em um único lugar e a procurar alimento ali mesmo. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Então, o nomadismo, os nômades, ficavam trocando de lugar em busca de alimentos. Já o sedentarismo, os sedentários, não. Eles ficavam em um único lugar e procuravam o seu alimento ali, próximo ao lugar onde eles estavam morando. Presta atenção nisso, tá? Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. Então tá falando o quê? O rio, além de ter água, para as pessoas beberem e para a plantação, facilitava a caça, porque no momento que os animais chegavam próximo a esse rio para beber água, era mais fácil de caçá-los. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando-se habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Então, também facilitava, o terreno ficava mais fértil e facilitava o plantio, o cultivo de alimentos ali. Então, morar perto dos rios só trazia muitos benefícios, ok? Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Mas essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois. Outros, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais. Então, essa questão do sedentarismo, de um grupo ficar em um único lugar, não aconteceu ao mesmo tempo no planeta inteiro. E aí fala o quê? Mesmo plantando, alguns grupos ainda continuaram praticando a caça e a pesca, tá? Aí vem a atividade. Vou colocar aqui um mapa para vocês observarem que a nossa perguntinha vai ter a ver com este mapa. Legenda desse mapa. Imagem. Ocupação próxima aos rios. O crescente fértil. Então, aí em verde, tá marcado aí, aonde as pessoas ocupavam. E se vocês observarem, tem algumas linhas em azul e mostra o nome dos rios próximo a essas áreas que foram ocupadas pelas pessoas, por ter água, E a gente sabe que a água facilitava as pessoas não serem mais nômades, Por quê? Tinha água para elas beberem, então elas poderiam pescar. Os animais iriam até o rio beber água e elas poderiam caçar aqueles animais. Facilitava também o cultivo de alimentos, ok?
Então, a gente está vendo aí os nomes dos rios. Presta atenção que a gente vai usar isso na atividade daqui a pouquinho. Outra foto, né, do rio Nilo. E aí a gente pode observar a ocupação em torno, né, próximo ao rio. Atividades. 1. O que significa a palavra neolítico? Fácil, né? Lá no título do texto já dá uma explicaçãozinha do que é este período. O que significa... 2. O que foi o processo de sedentarização? Né? Então, eu expliquei. Antes, os grupos humanos, né, os antepassados dos seres humanos, eles eram nômades. Eles saíam, né, não tinham moradia fixa, eles iam se mudando constantemente em busca de alimentos. Esse processo de sedentarização, eles param com isso todos ao mesmo tempo? Não. Então, aos poucos, né, alguns grupos humanos vão deixando de se mudar constantemente e fixam moradia em um único lugar. Então, eles passam a procurar o seu alimento ali, próximo ao lugar onde eles moram. 3. Assinale a alternativa que representa o nome dos principais rios do Crescente Fértil. E aí tem as alternativas com nome de rios. Professora, mas como eu vou saber o nome desses rios? Vou colocar aqui o mapa, tá? Então, novamente o mapa. Então, vocês vão olhar esse mapa. Nesse mapa aqui tem as linhas em azuis, que são os rios, representam os rios, e tem o nome, tá? Então, os nomes que aparecerem aqui é a alternativa correta da atividade. Por enquanto é só. Amanhã eu volto com a atividade de ciências.